Boa madrugada, cidadãs e cidadãos, boa madrugada, alminha. Hoje é dia do nosso tradicional relato de carnaval. Vocês sabem que todo ano eu acabo separando um relato ou dois de carnaval bem legal para vocês, né? E que tem uns até que estão aqui no nosso canal e que são proibidos de monetizar de tão pesado que são. Acho que vocês já acessaram eles. Bom, fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Luciano, o carnaval é uma época bem assustadora mesmo, principalmente para pessoas como eu que pesquisam sobre universos paralelos. Esse meu relato é de 2020. Eu passei algo realmente inesperado e assustador. Eu já havia planejado deixar a minha família toda viajar para ficar sozinho aqui em São Paulo. Meu objetivo era realmente pesquisar profundamente fenômenos paranormais completamente sozinho. Quando todos da minha família partiram para o Rio de Janeiro, na quinta-feira à noite, eu já comecei a procurar aqui na cidade quais seriam os pontos que eu investigaria na sexta, sábado, domingo, segunda, terça e até na quarta-feira de cinzas. Eu sairia na sexta-feira umas 21 horas e começaria a ir em todos os pontos sobrenaturais da cidade que eu já mapeei ou que já ouvi falar. Por exemplo, locais de crimes, bailes grandes, médios e pequenos, bares de bairros mais afastados, cemitérios, encruzilhadas, hospitais, manicômios, terrenos abandonados e todos os lugares conhecidos ou até não muito conhecidos. Eu visitaria os hospitais públicos e privados, abertos ou abandonados. Eu iria sozinho mesmo, com o meu celular, carregador, roupas, algum alimento e alguns powerbanks. Mesmo eu tendo minha casa aqui em São Paulo, para a experiência ser mais completa, eu me planejei para me hospedar em hotéis bem fuleiros, lá na Boca do Lixo, no centro de São Paulo. Eu dormiria durante o dia para sair sempre perto das horas de maior movimento noturno e também de madrugada, que nessa região do centro de São Paulo há também muitas energias estranhas. Mesmo com tantos dias disponíveis à minha frente, a minha agenda e roteiro ficaram bem cheios, mas eu só sossegaria depois de presenciar algo realmente sobrenatural e de preferência ligado a Sete Além. Eu estava ciente dos relatos de carnaval no seu canal, Luciano, e sabia que algo de ruim poderia acontecer comigo. Por isso, eu te mandei um e-mail, acho que você deve ter recebido, contando toda essa minha preparação, para o caso de eu não voltar. E eu também acabei deixando recados para minha família, para esse caso extremo. Na sexta-feira eu me alimentei bem, arrumei minhas coisas, tomei um banho e fui dormir de tarde. Afinal, eu começaria a trocar o dia pela noite nos próximos dias, né? E a ideia era eu despertar umas 8 e sair 9 horas da noite e ir atrás da aventura. Eu dormi bem relaxado e foi um sono ótimo. Acordei revigorado, porém não eram 8 da noite. O meu celular não havia me despertado. Na verdade, ele havia sumido. Parecia já ser de madrugada. As janelas estavam abertas e ventava muito dentro do meu quarto. Sabe aquele vento tipo de chuva? Estava tudo escuro em casa e pouca luz vinha da lua e dos relâmpagos lá fora. Não chovia, apenas ventava muito e os relâmpagos brilhavam. Pulei da cama e tentei acender a luz, mas aparentemente as luzes não estavam funcionando. Procurei novamente pelo meu celular com mais detalhes e não encontrei. O meu quarto parecia diferente, precário, com menos coisas. Parecia um quarto antigo, mas ainda estava na minha casa. Na hora eu ri. Isso mesmo, Luciano, eu dei risada. Afinal, Sete Além havia sido mais esperta.
Antes que eu a procurasse, ela me encontrou e me pegou de surpresa e desorientado. Não tive certeza de que eu retornaria mais para o meu mundo. Por isso, me bateu certa tristeza e decepção. Porém, era hora de andar por aquele mundo, explorar e tentar achar um jeito de voltar para a casa verdadeira. Procurei minha mochila, onde eu tinha me preparado, mas eu não encontrei nada. Procurei outras roupas, também não encontrei. Andei pela casa toda e absolutamente tudo estava envelhecido e destruído. Havia teias de aranha, restos de comida apodrecido, móveis e pratos quebrados. E pelos objetos que eu encontrei, não era ninguém nem minimamente ligado a mim ou a minha família que tinha morado ali. Ou talvez, se a minha família um dia morou naquela casa, havia sido há muitas décadas. Saí na rua, devagar, e tudo estava sem energia elétrica. As casas pareciam quebradas, destruídas. Algumas casas do meu mundo não estavam presentes naquela versão de mundo, mas também havia outras que eu não conhecia, ou seja, casas a mais que realmente não existiam. Ou seja, algumas casas que eu conhecia não estavam lá e havia outras que eu não conhecia. Claro que também havia algumas casas que eram muito parecidas com as que eu conheço no meu mundo. Eu estava só e decidi sair andando. Nessa hora, a vontade de explorar e toda a minha coragem sumiram. Eu senti muito medo mesmo, meu coração disparou. Nessa hora, eu perdi toda a vontade de estar ali e de me desafiar ao sobrenatural. Pensei em retornar para minha casa, me deitar na cama, dormir, chorar e esperar acordar no meu mundo. Mas eu não consegui nem voltar para casa. Isso porque na hora que eu me virei para entrar novamente, pois eu estava na rua, isso porque uma espécie de vulto negro, uma sombra, passou por mim na calçada e eu quase morri de medo. Saí correndo apavorado em direção ao fim da rua. Era como um fantasma negro sem rosto, uma sombra viva. Comecei a fazer algo que eu não fazia há anos, que é rezar. Eu só ouvia os meus passos naquele local e a minha respiração, até que no fim da rua eu dei de cara com uma procissão inteira dessas sombras. Isso mesmo, elas desciam a rua andando devagar e de maneira ritmada. Elas pareceram que não me viram, ou se viram, simplesmente me ignoraram. Era um desfile de carnaval, isso mesmo, um carnaval tétrico de seres que não estavam ali, seres sem dimensão definida. Olhei para trás e vi aqueles seres sombra circulando por todo o local. Saí andando pelas ruas observando que aquelas criaturas pareciam não me fazer mal, pareciam me ignorar, mas o medo continuava. Pelo menos não estava um medo desesperador, mas existia medo sim. E o pior era que a sensação de pavor vinha de eu estar em um local estranho e ao mesmo tempo familiar. O silêncio do local e a pré-tempestade contribuíam para deixar o clima ainda pior. Eu caminhei um pouco, desviando desses espectros e seguindo a movimentação carnavalesca até uma espécie de baile. Isso mesmo, um baile profano. Tinha um salão enorme e vários espectros estavam entrando nesse salão. Eu entrei também. Realmente era um baile. Não tinha som. As sombras estavam andando em vários círculos de tamanhos variados, sem som, apenas andando em círculos. Esse era o baile dessas sombras. Um baile assustador, bizarro e que até hoje eu choro só de me lembrar. Eu me espantei muito quando eu vi, parecia uma festa de fantasmas.
Eu olhei e em determinado canto do salão parecia que havia uma pessoa. Eu me aproximei na escuridão mesmo e confirmei. Era um rapaz como eu, de carne e osso. Ele era careca, meio gordinho, usava cavanhaque e estava com uma roupa florida. Ele estava agachado, chorando. Eu fui até ele e o toquei. Quando ele sentiu meu toque, ele me olhou e se assustou demais ao me ver, mas depois pareceu aliviado. Então ele disse: "Pelo amor de Deus, cara, me acorda, cara, eu preciso acordar." E eu falei para ele: "Calma, calma, você tá acordado. A gente só precisa pensar num jeito de voltar para casa, tá bom? Isso aqui é passageiro." Então ele falou assim: "Voltar para casa? Passageiro? Eu já tô aqui há 1 ano. Eu tô há 1 ano nesse mundo cheio de fantasma. E agora eu acabei entrando nesse local esquisito aqui. O que tá acontecendo?" E eu perguntei para ele: "Você tá aqui há 1 ano? Você tem certeza?" Ele falou assim: "Sim, eu estou sobrevivendo nessa região há 1 ano. Eu entrei nesse salão para o baile com os meus amigos no ano passado, em 2013. Eu me espantei com a informação dele. Ele achava que o ano passado era 2013. Ou seja, ele estava teoricamente há 7 anos preso nesse lugar. Mas para ele havia passado apenas 1 ano. Então eu questionei: "E onde estão seus amigos?" E ele falou assim: "As sombras, essas sombras fantasmas, elas chuparam ele. Chuparam até ele virar uma sombra também." Eu fiquei horrorizado com o que ele falou e quando eu olhei para trás, as sombras tinham parado de andar em círculos e o salão inteiro estava olhando para mim. Todas as sombras. Rapidamente eu me levantei e saí correndo do salão e notei que elas me ignoraram. Elas se dirigiram para o rapaz e ele começou a gritar e pedir para elas saírem, mas elas cercaram ele e eu não aguentei ver o que ia acontecer. Eu saí correndo. Luciano, eu nunca tive tanto medo na minha vida. Corri pelas ruas chorando e quando virei uma esquina, eu vi num canto 4 meninas bonitas, fantasiadas de carnaval, conversando alegremente. Eram meninas assim como eu, reais, humanas, e deveriam ter mais ou menos a faixa de 17 anos. Cheguei correndo nelas, pedindo socorro. Elas me olharam como se eu fosse um doido. E eu falei: "Gente, onde a gente tá? Precisamos sair daqui." Elas riram, acharam que eu estava louco. E eu insisti: "Onde a gente tá? Pelo amor de Deus." Uma delas, acho que até a mais bonitinha, respondeu assim: "A gente tá na festa. Onde você quer ir?" Então elas conversaram brevemente comigo e deram a entender que elas estavam naquele momento em um baile muito famoso em Fortaleza. Mas como isso era possível? Eu estava em São Paulo e, na verdade, eu não estava nem na nossa dimensão. Mas elas falaram comigo como se elas estivessem naquele momento em um baile em Fortaleza. O interessante em relação a elas era que elas não estavam em Sete Além, ou pelo menos pareciam não saber que havia uma visão delas em outra dimensão. Elas estavam em nosso mundo, comentavam sobre pessoas e carros que passavam na rua, só que eu não via nada daquilo que elas falavam. Era como se eu conseguisse ver elas no limiar das dimensões, mas elas só viam a dimensão delas, que é a nossa dimensão normal, e eu. Então uma das meninas falou assim: "Você não vai entrar no baile? Não vai aproveitar? Olha, faz 2 anos que não tem carnaval decente nesse país. Você não acha que a gente tem que aproveitar?" Eu não entendi nada que ela quis dizer com isso de faz 2 anos que não teve carnaval. Afinal, tem carnaval todo ano. Eu as deixei lá, corri em direção à minha casa e, perto de uma casa vizinha, eu vi um amigo encostado no portão, assim como eu e as meninas e o gordinho do salão, de carne e osso. Como as meninas do baile
Ele parecia não enxergar a dimensão em que eu estava, porque ele olhava para a rua normalmente. Eu corri até ele para conversar e pedir socorro, pois era horrível estar em 2 dimensões ao mesmo tempo. Mas assim que eu gritei o nome dele, ele me olhou, apertou os olhos, como se tentasse me enxergar. Então, fez sinal da cruz e começou a rezar e falar assim: meu Deus, uma sombra preta, um fantasma. E ele entrou correndo. Ele me via como um espectro. Nesse momento, eu percebi que talvez fosse tarde demais para mim, que não tinha mais jeito. Sete Além tinha me pegado para sempre. Perto da minha casa notei uma fogueira, um pouco depois da entrada da minha casa. Essa fogueira parecia estar em ambas as dimensões, porque eu senti o calor dela, mas eu também via as coisas do nosso mundo se queimando como folhas de uma árvore. Então eu deduzi: se eu me jogar aqui, posso morrer de vez, ou posso conseguir de repente atravessar. E foi o que eu fiz. Pulei em cima daquelas chamas. No início foi um calor fraco, mas depois esse calor foi aumentando, aquecendo até doer muito, e para minha surpresa, eu rolei para fora da fogueira e eu estava de volta. Eu estava aqui novamente. A fogueira estava lá e tinha me queimado um pouco, mas eu já estava fora dela. O engraçado é que estava de tarde, ou seja, o tempo tinha se passado um pouco mais rápido. Afinal, era de madrugada e agora já era começo da tarde. Talvez durante o meu transporte entre dimensões pela fogueira, eu tinha perdido o resto da noite inteira. Eu não quis saber, corri para casa. Só que, para o meu espanto, meus pais estavam em casa já, me esperando. Eu não entendi nada, afinal eles só voltariam na quarta-feira de cinzas. Assim que me viram, perguntaram onde eu tinha ido. Eu chequei e vi, era quarta-feira de cinzas, ou seja, era o dia que eles iam retornar mesmo. Já havia se passado quase 5 dias. As poucas horas que eu fiquei em outro universo representaram 5 dias no nosso mundo. A minha mãe se espantou, como a casa estava limpa e a comida intacta do jeito que ela tinha deixado. Ela desconfiou de que eu tenha dormido fora todos esses dias. E até me perguntou, mas eu não respondi nada. Eu estava feliz em ter voltado, mesmo tendo perdido 4 ou 5 dias da minha vida. Eu não contei nada a eles, apenas voltei para o meu quarto e comecei a chorar. Por vários dias eu confesso que eu dormi na sala com a TV ligada, com medo de retornar a Sete Além, mas nada aconteceu. Isso tudo partiu de uma intenção minha de estudar Sete Além. Apenas uma intenção. Aquele lugar feio e com desdobramentos temporais e espaciais era assustador. Por isso eu imploro, esqueçam Sete Além. É muito perigoso mexer com isso, é muito perigoso pensar nisso. Luciano, não sei se você um dia vai querer ler esse relato ou gravar um vídeo, mas eu espero que não. Jamais vou saber, porque eu não vou mais entrar no seu canal e nem ler nada a respeito desse assunto. Muito obrigado e vamos torcer para ninguém passar pelo que eu passei, porque Sete Além é real, terrível e assustador. E esse foi o nosso relato de carnaval. Gostou? Então comenta, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais e vamos que vamos. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além.